Olá, sou o Dr. Paulo Antônio Almeida, psicólogo. Estou aqui para ajudar você, milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo, a se livrarem dos sintomas da ansiedade. Se você curte esse tipo de conteúdo, me segue aqui, compartilha para a gente aumentar essa corrente do bem. Quando você compartilha, você ajuda milhares de pessoas ao redor do Brasil, do mundo e a você também. No vídeo de hoje, nós vamos falar aí esse sequestro da amígdala, como que você pode compreender quando você tem um excesso de emoções avassaladoras tomando conta do seu corpo, da sua mente. Por que que isso acontece? Por que que a gente tem essas situações que causam intensa reação emocional e às vezes você se sente muito fora de proporção e fora de circunstâncias e você fica imaginando o que está causando isso? Por que eu estou sentindo dessa forma? E é muito comum as pessoas com ansiedade ficarem assim meio atônitas, porque sentem meio fora do ar, de repente, e é muito comum essa frase aqui no canal, do nada, né? A pessoa fala, nossa, do nada eu fui meio tomado pelos sintomas, eles apareceram de uma forma muito poderosa. Isso tem muito a ver com essa estrutura chamada amígdala, que é aí uma pequena parte do cérebro muito poderosa, ela fica no meio do cérebro, e eu vou explicar um pouquinho como que ela funciona, o que ela acontece, e uma estratégia prática para você lidar com ela. A amígdala, ela é como se fosse um termostato, né, aquele equilíbrio. Quando você liga aí o ar-condicionado, ou se você tem um aquecedor, que você vai aumentando e diminuindo aí. Então é uma parte muito importante do sistema límbico do cérebro, ele é responsável por regular as nossas emoções e os nossos comportamentos também, as nossas respostas de comportamento. E ela é feita de duas partes, como se fossem duas amêndoas moldadas no núcleo, e cada hemisfera ela está numa parte do cérebro. Essa amígdala, ela tem um papel muito importante no processo das emoções, no armazenamento da memória, das memórias emocionais, também nas emoções específicas que vão sendo arquivadas aí. O que acontece quando a amígdala está sendo sequestrada, né, vamos dizer assim? Então vamos imaginar que você está numa situação estressante, que você muitas vezes está aí num argumento quente, num conflito, ou você está perto de um acidente quando você está dirigindo. De repente a amígdala ela é sequestrada e ela vai controlar a sua resposta mais nas partes racionais do cérebro, do lobo frontal, né? Ela vai ser um gatilho, esse sequestro vai ser um gatilho para um estresse, uma resposta dramática do cérebro mesmo. Então você fica meio como que tomado por essa perspectiva. Tem um autor americano, psicólogo, Daniel Goleman, que escreveu um livro, Inteligência Emocional, e ele vai falar desse sequestro da amígdala, né? Mais do que, quem vai falar nesse livro? Mais do que inteligência racional do QI, a gente precisa desenvolver inteligência emocional. E ele vai falar desse sequestro da amígdala, que é uma emoção muito intensa, uma reação muito intensa que ocorre quando a amígdala ela tem aí uma resposta muito severa e forte diante de uma ameaça que está estressando mesmo. Então, quando esse sequestro acontece, o lobo frontal, que é essa área do cérebro que é responsável pela lógica, pelo raciocínio, pela tomada de decisão, pela questão da impulsividade, do controle da impulsividade e controlar outros comportamentos irracionais, ele fica meio que apagado nesse sentido. E a gente tem o mecanismo de resposta ao estresse mesmo. A amígdala ela tem uma função primária de ativar esse mecanismo de luta e fuga da ansiedade, né? A famosa luta e fuga, ou flight or fleet em inglês. Então o corpo ele é construído para sobreviver, o mecanismo de fuga e luta e fuga, ele é preparado, desenhado para que o corpo tenha uma reação imediata. Então essa resposta ela foi muito crucial no homem primitivo lá, em função das ameaças da selva, da tempestade, os animais ferozes. Na nossa vida moderna, esse mecanismo de luta e fuga, ele pode ser ativado através de um gatilho de um estresse que você passou, um medo, uma raiva, uma ansiedade, uma agressão mesmo. Então, esse papel principal do lobo frontal, que é você entender que quando esse conceito do sequestro da amígdala acontece, a nossa capacidade de raciocínio, as áreas ligadas ao raciocínio, que são responsáveis pela lógica, pela razão, pela tomada de decisão, ela está muito abalada, né? Então, enquanto essa amígdala reage instintivamente
ao perigo, ao estresse, ao estímulo, o lobo frontal ele vai avaliar o que aconteceu. E isso demora, né? Em algumas situações, onde tem, às vezes, uma ameaça moderada ou mais tranquila, o lobo frontal ele vai, muitas vezes, avisar a amígdala e vai ter uma reação em cima disso, e permitindo que você pense, você consiga controlar as suas emoções. Mas, no entanto, quando a gente lida com ameaças muito estranhas, muito fortes, a amígdala responde acima desse lobo frontal, e aí trazendo esse sequestro da amígdala mesmo. E nós temos vários gatilhos e emoções, reações emocionais que são muito exageradas mesmo. Vários gatilhos podem trazer esse sequestro da amígdala. Isso inclui aí estresse, o medo, a ansiedade, a depressão, a agressão, né? Quando essas emoções são muito intensas, vividas de repente de uma forma ilógica, de uma forma irracional, quase que a amígdala vai se tomar conta do cérebro todo mesmo. Então, esse sequestro da amígdala acontece quando a amígdala responde a esses gatilhos e vão, muitas vezes, reagir mais do que o lobo frontal, né, que é um lado da razão, da resposta mais equilibrada. Agora, por outro lado, se você encontrou, você está reagindo muito forte, de uma forma irracional, que você não pode parar, o medo, por exemplo, não importa o que você faça, e fica complicado de você realmente ter um equilíbrio mesmo. E aí depois, você muitas vezes teve a chance de esfriar, e aí você fica, nossa, por que eu tive aquela reação dramática naquela situação? Eu não consigo entender, não consigo garantir isso de novo, será que vai acontecer de novo? Aí isso é um exemplo de que você foi aí rapidamente raptado pela amígdala, né, o sequestro da amígdala. Então lembra, a amígdala ela é sequestrada, tem sequestro da amígdala quando a coisa acontece num instante, de repente pega você fora da guarda, fora do controle, é muito intenso, né, a resposta emocional ela é desproporcional ao gatilho, e muitas vezes você tem aí como se fosse uma regressão mesmo das suas ações mais racionais, você fica mais se sentindo culpado mesmo por aquilo, né? E aí, claro que os sintomas da ansiedade ligados ao mecanismo de luta e fuga, ele vai ter, sim, centenas, dezenas, milhares e até milhares de sintomas, né? Então você sabe que tem sintomas físicos, como aqui eu enumero muitos aqui no canal, você tem sintomas psicológicos, emocionais, e aí você já vive isso bastante forte. Como você pode lidar com esse sequestro da amígdala? Primeiro, reconhecer que existe esse sequestro, né? Existe essa tensão, esse estresse. Então, esse reconhecimento, enquanto a amígdala está tendo esse superpoder, você pode ainda ganhar controle se você prevê essas impulsividades, essas reações impulsivas. Então, o primeiro passo é reconhecer que houve sequestro, que você está fora de si, que você não consegue ali raciocinar direito, e já sabe, opa, já sei, a ansiedade, a amígdala ativada, e aí você vai ter os sintomas mesmo. Então, você parar, respirar, para poder que seu lobo frontal ele seja ativado, né? Então, quando você reconhece que houve sequestro da amígdala, você pega um tempo, respira, você foca na atividade do aqui ou agora, você pode pensar várias técnicas nesse sentido de respiração, inspirar em 4 tempos, segurar em 7 e soltar em 8. Você pode pensar em olhar ao seu redor, o que você vê, o que você sente, cheira, sabores, o que você ouve. Então você fica conectado no momento presente, isso ajuda também. Claro, as meditações guiadas aqui do canal, quanto mais você treinar isso, você vai ver que você pode estar aumentando essa capacidade de controle do lobo frontal mesmo, né? E aí, à medida que você vai trazendo essa atenção no momento presente, você vai relaxando com as respirações profundas, sem forçar, né? Você vai permitindo ganhar mais controle sobre o seu pensamento. E aí, claro, construir essa inteligência emocional. Quer dizer, muitas vezes as pessoas envelhecem com a idade, mas não amadurecem, né? Então, gerenciar a sua vida, os seus conflitos, os seus desafios, né? Ter mais autoconhecimento, empatia, você regular suas habilidades, você poder entender melhor as emoções dos outros, e entender o seu tempo, respeitar o seu tempo com gentileza, com delicadeza, tudo isso vai ajudando você a ter mais inteligência emocional. Praticar as meditações guiadas aqui do canal, né, que você tem aqui, principalmente Mindfulness, e aí você pode estar realmente trazendo mais benefícios para você, e claro, fazendo a psicoterapia. Se você quiser agendar uma sessão online comigo, entre em contato aqui no Instagram, @Dr. Paulo Antônio Almeida, para a gente agendar uma sessão online que tem 1 hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp, e aí você pode estar
a gente está estudando a sua história de vida, entendendo o que você tem passado e aplicar técnicas da psicologia cognitiva comportamental para ajudar você a se livrar desses sintomas da ansiedade, né? E cada vez mais você abraçar esse crescimento emocional, essa resiliência, esse desenvolvimento emocional, essa consciência, para que você possa prevenir esses ataques da amígdala via os gatilhos mesmo. Então, à medida que você reflete sobre a sua jornada, entendendo aí qual as suas questões emocionais ao longo do tempo, que você vai cultivando essa resiliência, essa capacidade de responder mais rápido aos problemas que você vive, ao estresse que você vive, de se recuperar mais rápido, você vai cada vez mais navegando com maior facilidade por esse processo. E claro, construindo relações de apoio que possam te ajudar, não é? Relações verdadeiras de relacionamento emocional, afetivo, e aí à medida que você também aceita as suas imperfeições, você pratica essa autocompaixão, né, ser gentil com você mesmo, sempre ter a ideia de aprender com as oportunidades, isso tudo vai aumentando o seu desenvolvimento emocional, você vai ficando mais resiliente, mais tranquilo, mais equilibrado, para lidar com esses todos os desafios que você vive. Combinado? Se você gostou desse tipo de vídeo, me segue aqui, compartilha e clique no sininho para receber as notificações. Eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. Se você ainda não assinou o canal, lembra, assina aqui também, dê um joinha, comenta, compartilha, para a gente aumentar essa corrente do bem, onde uns apoiam os outros. Um grande beijo, até o próximo vídeo.